Abram suas Bíblias nesta manhã no livro de Mateus, capítulo 6. Temos falado sobre as características de um filho de Deus, de um cristão. Falamos que os cristãos devem ser bondosos, cristãos devem ser morais, cristãos devem ser ousados, mas também falamos que os cristãos devem ser cheios de perdão. E eu quero levar isso a um passo adiante. Então leiam comigo Mateus capítulo 6, começando no versículo 9. E deixe-me voltar um pouco aqui, porque isto é algo muito judeu. Eles vieram a Jesus e disseram: Senhor, ensina-nos a como orar. E é realmente importante entendermos que pode haver uma maneira errada de orar. Você sabe, a Bíblia diz que às vezes pedimos mal, não oramos corretamente. Você não quer... E isso é uma ilustração boba, mas lembra quando você era criança e ensinaram você, e eu não sei se ainda fazem isso, espero que não façam mais, agora me deito para dormir. Quantos se lembram disso? Peço ao Senhor que guarde minha alma, se eu morrer antes de eu acordar... O quê? Você disse, mãe... E você sabe, isso é uma coisa boba, mas poxa, você não quer ensinar seus filhos a orar assim? Se eu morrer antes de acordar, peço ao Senhor... Bem, eu nem estou me sentindo mal. Sabe, há outras maneiras de orarmos errado. Se for da tua vontade... Você precisa saber qual é a vontade de Deus. Entende? Senhor, cura-me, se for da tua vontade. Sinceramente, não haveria maneira da Tisa ainda estar aqui se orássemos, Senhor, cura se for da tua vontade. Não, entramos em guerra. Tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Como Lucas disse, estamos indo para a guerra e vamos derrotar o diabo. Então isso é algo muito judeu, mas é muito correto dizer: Senhor, ensina-me a orar. E é aqui que estamos, no verso 9. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Sabe, apenas uma nota rápida. Você orou hoje pedindo: Senhor, dá-me a provisão que tens para mim hoje. Se você ainda não orou, ore agora. Porque, sabe, você pode ver a bênção de Deus hoje, ou pode ver essa bênção em uma colheita daqui a um mês. Mas todos os dias, dá-nos hoje o pão. Então, você ora isso na segunda, terça, quarta, todos os dias você ora isso. Vocês não têm porquê? Não pedem. Há coisas incríveis nisso. Nós lemos como ocidentais, americanos, mas você tem que ler isso pelos olhos de Jesus judeu. Há tantos detalhes escondidos aí. Veja o versículo 12. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do maligno, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então ele volta ao perdão. Ele não volta a dizer Pai Nosso, ele não volta a louvar o nome de Deus, ele não volta a dar-nos hoje o pão de cada dia. Ele volta ao perdão e diz: porque se, todos digam se. Se vocês perdoarem os que pecaram contra vocês, o Pai Celestial também os perdoará. E ele volta para o perdão. Mas, se não perdoarem os homens, tampouco o Pai perdoará as suas ofensas. Agora, nós sabemos que a misericórdia de Deus, a graça de Deus se renovam a cada dia. Mas há uma condição. Se você quer, quantos de vocês já pecaram depois de se tornarem cristãos? E aqueles que não levantaram as mãos acabaram de pecar de novo. Mentira, mentira de pernas curtas. Sabe, a gente erra. Vamos a Deus e pedimos que Ele nos perdoe. Porque Deus odeia o pecado. O pecado nos separa do poder milagroso e da bênção de Deus. E é do agrado do nosso Pai dar-nos o reino. A Bíblia diz que Ele está correndo de um lado para o outro, procurando alguém a quem possa abençoar. Ele não é um Deus relutante, não é um Deus mesquinho, não é um Deus quebrado, não é um Deus com orçamento limitado. Ele quer nos abençoar.
É como não ser apenas um pai, é como ser um avô. Vamos dar todos os doces que você quiser, a gente não se importa, apenas dar. Meus filhos ligam, meus netos, Saba, especialmente a Viva. Eles não estão aqui hoje, eles estão com gripe. Mas Saba, você sabe alguma maneira de eu ganhar um dinheirinho? Porque eu preciso de um taco de golfe novo. E do que você precisa? Sabe, Saba é bom, Saba é hebraico para avô. E é do bom prazer do Saba dar o reino aos netos. Amém? E se você não tem netos, espere até ter, você vai ver. Com os filhos você diz, tem que cortar a grama. Com os netos, aqui, pegue para você. É assim que Deus é, ele é maravilhoso. Mas há uma condição para termos nossos pecados perdoados. Precisamos perdoar aqueles que pecaram contra nós. Amém? Mas quando você lê isso, se ler com a mente ocidental, perde alguns segredos aqui. Um deles é que pedimos a Deus para nos perdoar. E Ele perdoa com a condição de que perdoemos quem nos ofendeu. Mas aqui está um segredo que muitos de vocês já conhecem, se já estiveram no ministério. Eu estava conversando com a Tis ao telefone e ela disse, lembro quando você ensinou isso pela primeira vez, fez muita diferença na minha vida. Se pecarmos contra Deus e vamos a Ele dizendo, Pai, perdoa-me, eu pequei, e Deus diz, eu cubro isso. Mas se pecamos contra outra pessoa, Deus não pode nos perdoar até que façamos as pazes com essa outra pessoa. Lembre-se da Escritura, onde o Senhor diz, se você trouxer sua oferta ao altar e lembrar que seu irmão ou sua irmã tem algo contra você, deixe sua oferta ali. Não posso deixar de pensar no pastor que escreveu isso. Deixe sua oferta. Não leve a oferta com você. Mas, sabe, o Espírito Santo está lembrando, enquanto você traz sua oferta a Deus, porque a sua oferta abre as janelas do céu. O Espírito Santo lembra que você fez mal a alguém. Então, ele não pode abençoar sua oferta. A menos que você vá até a pessoa que você feriu e peça a ela perdão. Lembre-se, se alguém vem e pede que você o perdoe, então você o perdoa. E isso é o que Deus está nos dizendo. Se pecamos contra Deus e vamos a Ele dizendo, Deus, eu pequei e Ele nos perdoa. Mas se pecamos contra o nosso irmão, se o enganamos, se ferimos, se fofocamos, e então precisamos ir até Ele. Mas, pastor, isso é difícil. É. Faz você pensar duas vezes antes de dizer algo a alguém ou até ferir alguém, não é? Ficou até um silêncio aqui. Eu vou ali nos luteranos, já estarei com os presbiterianos também. Só um minuto. Então, antes de tudo, sabe, Senhor, por que eu não estou vendo o meu avanço? Por que eu não estou vendo a bênção de Deus? Por que eu não estou vendo... Existe alguém a quem você precisa ir e pedir perdão pelo que você fez a eles. Por que não um amém? Consegui um amém só da minha irmã aqui do lado. Essa é difícil, não é? Pois é, isso faz você pensar duas vezes antes de fazer algo contra alguém. Porque depois que você tem que comer torta de humildade, eu nem sei exatamente o que é essa torta de humildade, mas sei que ninguém quer comer. Então você precisa ir até o seu marido ou sua esposa, seu amigo, e dizer, sabe de uma coisa? Eu sinto muito, eu errei, me perdoe. Por que isso é tão difícil? Porque é humilhante. Então é daí que vem a tal torta de humildade. É humilhante ter que pedir perdão a alguém, porque é admitir que você fez algo muito errado. Boa noite a todos, obrigado por virem. Não se esqueçam da gorjeta. Agora, há uma terceira parte nisso. Então, deixe-me recuar um pouco aqui. Como eu digo isso? Sabe, estamos ao vivo para o mundo inteiro agora. Então,
precisamos ensinar como se estivéssemos aqui em particular. Mas também ter cuidado com o que digo, porque será repetido por todo lado no mundo. Então eu tenho que dizer do jeito certo. Vamos supor que você fez algo há 20 anos. E para ir até aquela pessoa, digamos que você tenha feito algo errado no seu casamento, mas seu cônjuge não sabe. E isso foi há 20 anos atrás. Não vá confessar ao seu cônjuge que você fez aquilo, porque só causaria mais dano. Faz sentido para você? Eu sei que há muito ensinamento por aí e eu já vi isso destruir vidas quando a pessoa se levanta e choca o cônjuge por se levantar na congregação e confessar coisas em público. Alguém aí já viu esse tipo de coisa? Não faça isso. Quer confessar? Não venha a mim, vá ao John. Vá ao Derek. Isso faz sentido para você? Agora, se aconteceu algo e você precisa se acertar, então vá até o seu irmão e diga, sabe, cara, me desculpe, me perdoe por isso. E assim você acerta seu coração. E onde havia divisão, agora há cura. Eu já ouvi histórias de famílias que não se falam há 20 anos por causa de um ressentimento e tudo. E o que é preciso é uma pessoa ir e dizer: ei, me perdoa. Sabe, ouvimos aquele ditado de que o amor é nunca dizer desculpe. Não, amor é dizer desculpe, muitas vezes. Mas com sorte, à medida que crescemos no Senhor, não precisamos dizer desculpas tantas vezes quanto antes. Está tudo bem para vocês? Agora, não quero ninguém em fila depois do culto vindo me confessar o que fez comigo. Mandem um e-mail para Nancy. Tudo bem? Estou ensinando isso porque quero que suas orações sejam respondidas. Quero que suas orações sejam atendidas. Então, se pecamos contra Deus, aqui vai um caminho mais fácil. Não pequem uns contra os outros. Não pequem uns contra os outros. Eles saberão que somos discípulos de Jesus em uma coisa, como? Em que amamos uns aos outros. Mas se você errou, vá até o seu irmão e diga, perdoe-me, vamos acertar isso. E para mim, isso não é difícil, eu não sei. Este é um exemplo terrível, então não contem para ninguém. Mas quantos de vocês homens já entraram em uma briga de bar? 90% da minha congregação e metade de vocês são mulheres. Sabe, você entra numa briga, a briga acabou a briga e pronto, e nos velhos tempos era assim. Pois é isso, vamos apenas acertar as coisas, perdoar uns aos outros, seguir em frente, servir a Deus e deixar a bênção de Deus entrar em nossa vida. Isso faz sentido, certo? Mas deixe-me ler uma escritura aqui. Isso nos leva ao terceiro ponto. Peça a Deus que perdoe, peça a Deus que seu irmão perdoe, e aqui está a terceira coisa, e a mais difícil de todas. Ouçam Atos capítulo 3, versículo 19. Se pecamos, diz primeiro, arrependa-se. Não é apenas, ó Deus, me perdoe, é arrependa-se. Significa que estamos indo por um caminho, somos convencidos, Deus fala conosco, o Espírito Santo vem sobre nós e nós viramos e seguimos em outra direção. Amém? Quando eu fui salvo, vocês conhecem a minha história, não é? Quando eu fui salvo, se não conhecem, o meu vizinho me pediu uma cópia do meu livro. Dei a ele na semana passada a cópia do livro. Ontem eu vi pela cerca e ele disse, não temos certeza se deveria continuar neste bairro. Achamos que o valor das propriedades caiu muito agora. Sabe, na verdade, tem uma camiseta e até usá-la hoje, mas ela está grande demais, está muito surrada. E nela está escrito, se você quer me condenar pelo meu passado, lembre-se de que Jesus tirou todas as acusações. Amém? Tem outra que eu adoro e que diz, quando o diabo me viu de joelhos, de cabeça baixa, achou que tinha vencido, até me ouvir dizer amém. Amém? Então, esta é a chave. Agora, vejam, arrependam-se. Tudo bem, nós erramos. Arrependam-se. Depois, volte-se para Deus. Atos 3,19.
para que seus pecados sejam apagados. Não é como aquele corretivo branco que as secretárias usavam. Não é um corretivo. É apagado. Entende o que eu estou dizendo? É por isso que Paulo disse quando o acusaram, ele respondeu: não, nunca fiz nada de errado. Eles disseram: espere, você matou pessoas. Não era eu. Era outra pessoa, eu nasci de novo. Então vejam, arrependam-se. Volte-se para Deus, arrependa-se e volte-se para Deus para que seus pecados sejam apagados e para que tempos de refrigério possam vir do Senhor. Agora, observem. Primeiro pedimos a Deus que nos perdoe, Ele perdoa. Segundo, pedimos ao irmão e à irmã que nos perdoe, eles perdoam. Mas a parte mais difícil é perdoar a si mesmo. Eu já contei essa história, talvez umas 100 vezes, mas pode ser que alguém ainda não tenha ouvido. Quando eu fui salvo, eu estava no ramo de importação e exportação de, digamos, substâncias naturais da América do Sul. E eu entreguei minha vida ao Senhor, e fui salvo, e me recompus. E a Tiz e eu fomos começar uma igreja em Santa Fé, Novo México. Encontramos um prédio abandonado e começamos a igreja ali. E quando começamos a igreja ali, eu já contei isso a alguns de vocês, mas quando começamos, não havia equipe, era só eu e a Tiz e as crianças. A Tiz tocava órgão, ela conhecia 3 acordes, pé, e eu conduzia o louvor, pé, eu estou feliz, Jesus me libertou, pé, eu estou feliz. Não era nada sofisticado. Não era nada sofisticado, era um antigo depósito de bebidas. Tinha 32 goteiras no telhado quando começamos. Sabe, e as primeiras 5 ou 6 pessoas que vieram à nossa igreja, eles moravam do outro lado da rua, embaixo da ponte, eram dependentes. E então estávamos abrindo a igreja, limpando tudo, arrumando as cadeiras, e eu vi esses dependentes lá. E desci e disse: ei, vai ter culto no domingo, vocês viriam me ajudar? E eles disseram sim, eles me chamavam de padre, até que eu gostava. Na verdade, sua santidade também soaria bem. Então eu disse: venham ser meus diáconos. Venham ser meus diáconos. E esses jovens vieram no domingo de manhã, saíram debaixo da ponte e entraram para ajudar como diáconos e vieram à frente, bem assim. Todos tatuados e sem dentes. Consegui trazê-los de volta, mas havia um homem sentado lá no fundo, era um prédio pequeno, mais ou menos deste tamanho, e ele ficava sentado lá atrás com um jeito de homem de negócios, enquanto os outros eram todos garotos. E faziam o louvor, e assim que começava a pregar, ele, sabe, não havia uma recepção. Não tinha entrada, era só a rua e nós. Havia uma velha janela de plástico toda riscada com palavras que não deveriam estar em uma porta de igreja. A porta estava toda riscada. E ele se levantava, ia até a porta e me encarava e saía. E ele fez isso toda semana, por umas 5 ou 6 semanas. Então eu tinha um amigo que ia pregar e disse: cuide disso. Assim que o homem me viu, baixou a cabeça e saiu andando pela rua. Corri atrás dele e disse: Senhor, espere. E ele se virou para mim e falou: você não tem o direito de ser pastor. Você não tem o direito. E começou a citar coisas do meu passado que ninguém sabia. Nem coloquei algumas dessas coisas no livro. Como ele sabia? Apenas 3 seres no mundo sabiam que eu havia feito: Deus, eu e o diabo. E o que precisamos lembrar é que quando o diabo nos lembra do nosso passado, o Senhor nos diz que Satanás é o acusador dos irmãos. Isso significa que quando você é convencido, não haja diferença, digamos que você sinta convencido. Há uma diferença entre convencimento e condenação. O convencimento vem do Espírito Santo para dizer: você precisa se arrepender e voltar para Deus para que Ele apague esse pecado e venha um tempo de refrigério. Mas esse homem olhou para mim e citou coisas e eu nunca mais o vi.
Sabe, a Bíblia diz que devemos ter cuidado com quem recebemos, pois às vezes hospedamos anjos sem saber. Eu realmente acho que esse homem era o diabo. De verdade, quando ele foi embora, parecia que tinha um rabo balançando, sabe? Um leve sinal, sei lá. Mas eu realmente acho que era o diabo, porque Satanás adora trazer à tona o seu passado. Amém? Sempre digo aquela piada pastoral, quando Satanás trouxer o seu passado, lembre-o do futuro dele. Mas é isso que o diabo faz. O diabo adora lembrar onde você falhou. É por isso que temos a graça. E aqui está uma das coisas mais importantes que posso ensinar para que suas orações sejam respondidas. A Bíblia diz que devemos chegar com ousadia diante do trono da graça. O que significa a palavra graça? Significa favor imerecido de Deus. Então, quando falamos que somos salvos pela graça, não é porque merecemos. Eu certamente não merecia, mas é o favor de Deus, o amor de Deus, a bênção de Deus que nem mesmo merecemos. Certo? A Bíblia diz, chegue com ousadia. Essa palavra ousadia significa com confiança. Você está se apresentando diante do trono do Deus Todo-Poderoso e está indo com confiança. Confiança de que Ele vai ouvir a sua oração. Confiança de que Ele vai responder, de que vai trazer o milagre que você busca. Então, se alguém pergunta, quem você pensa que é? Eu respondo, sou filho de Deus. Comprado com o sangue de Jesus? Ah, mas você era isso ou aquilo. Não, aquela pessoa não sou mais eu fui nascido de novo. E tenho um novo começo por meio do nome do sangue de Jesus, certo? Mas veja, quando vamos diante do Senhor e, sabe, oramos por alguma coisa e de repente, enquanto oramos, a Bíblia nos lembra que o homem de mente dividida é instável em todos os seus caminhos. E que esse homem não pense que quando ele ora, ele recebe algo do Senhor. Imagine isso. Digamos que estou orando como falamos hoje. Se Marvin e Sharon não tivessem nos ligado para levar a Tis a Los Angeles, ao Hospital City of Hope, a Tis já teria morrido há mais de um ano. Vocês conhecem a história. Ela já teria morrido há mais de um ano. Em vez disso, ainda não cruzamos a linha de chegada, mas já podemos vê-la, podemos ver a linha de chegada. É a vida contra a morte, certo? Então vamos diante do Senhor e ouvimos o que o médico diz. E ele disse, vão para casa e se preparem para morrer. Foi o que ele disse. E o que nós fazemos? Vão para casa e morram. Então, nós fomos para casa e dizemos, Senhor, pelas suas pisaduras nós fomos curados. Sabemos que Deus pode fazer isso. Deus pode fazer todas as coisas. Há algo impossível para o Senhor? Nada é difícil para Ele. Sabemos disso. Então vamos diante do trono do Senhor. Vamos diante do trono do Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso. E nós dissemos, Deus, precisamos que a Tis seja curada. Deus pergunta, mas você se lembra? Você se lembra? E de repente eu sei que Deus pode, mas começo a duvidar se Deus vai fazer, porque eu não sou uma pessoa perfeita. E a Bíblia diz que quando nos tornamos de mente dividida, ficamos instáveis em tudo e não recebemos nada do Senhor. Eu não quero que Deus me dê o que eu mereço. Eu quero que Ele me dê o que foi pago na íntegra pelo sangue de Jesus Cristo. A Bíblia diz que quando pedimos perdão, a Bíblia diz que Ele não se lembra mais dos nossos pecados. Vamos lá, alguém diga amém melhor. Ele não se lembra mais dos nossos pecados. Quando nos aproximamos do Senhor, lembre-se, há uma diferença entre convencimento e condenação. Convencimento é o Espírito Santo.
Ok, você começa a fazer algo que você sabe que Deus não quer que você faça. E você sente esse convencimento. Ou você fez algo e sentiu esse convencimento. Isso é uma coisa boa. Quando Jesus falou com a mulher apanhada em adultério, ele disse: mulher, onde estão os teus acusadores? E ela respondeu: ninguém, Senhor. E ele disse: nem eu te acuso. Porque Satanás... Agora, ela se sentiu convencida ao estar na presença do Senhor. Isso é uma coisa saudável. Nós precisamos nos sentir convencidos, precisamos nos sentir assim. Lembra que ele disse: vai e não peques mais, para que algo pior não lhe aconteça? O que é pior do que ser apedrejado? É não sentir mais o convencimento. É não sentir mais a presença de Deus. Ele disse: nem eu te acuso. Ouça bem, se você veio ao Senhor e você confessou seu pecado e pediu perdão, a Bíblia, o próprio Deus Todo-Poderoso, não importa o que qualquer pregador diga, qualquer rabino diga, qualquer parente diga, qualquer político diga, Deus diz: eu não me lembro disso. Aliás, eu amo essa parte e queria ter mais tempo para falar. A Bíblia diz que ele pega o nosso pecado e lança no mais profundo oceano. E coloca uma placa ali: proibido mergulhar. Proibido nadar. Certo? Se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado. Você diz: ah, pastor, você não sabe o que eu fiz. Não, mas em 45 anos de ministério, não há muita coisa que eu já não tenha ouvido. Quase nada que eu não ouvi. Quer me contar, eu escuto. Mas quando você vai a Deus, ele já sabe. A Bíblia diz que se confessarmos o nosso pecado... Eu vou contar uma história antes de encerrarmos. Quando eu me converti, se você não leu o meu livro, precisa ler. Precisa mesmo. Talvez você nunca mais volte depois, mas de qualquer forma, eu não entrei na igreja andando sobre as águas. Na verdade, entrei na igreja fugindo da polícia. E alguns de vocês também. E eu lembro que quando fui salvo, o pastor dizia: Vocês se lembram de quando antigamente havia um chamado ao altar e as pessoas realmente vinham e se ajoelhavam? Talvez não fosse uma má ideia. Todo joelho se dobrará um dia. Certo? Acho que um dos nossos problemas hoje é que estamos mais preocupados com os sentimentos das pessoas do que o suficiente para a eternidade delas. Mas o pastor dizia: se confessarmos os nossos pecados. Então eu fui e me converti. A maioria de vocês já conhece essa história. Ninguém veio orar comigo, olharam para mim. Eu estava sem camisa, com brincos, cabelos compridos. E todos passaram direto. Mas eu orei e entreguei a minha vida ao Senhor. Quando finalmente comecei a voltar à igreja, toda quarta-feira eu ia ao altar e me convertia de novo domingo após domingo. Todo domingo. Obrigado por se juntar a nós na transmissão de hoje com o pastor Larry Hug. O pastor Larry trouxe muitas revelações de mudança de vida para o corpo de Cristo, incluindo ensinamentos sobre quebra de maldições familiares e os 7 lugares em que Jesus derramou seu sangue. Mas talvez a revelação mais extraordinária seja seu ensinamento sobre a restauração das raízes judaicas do cristianismo e a permanência com Israel. Convidamos você a conhecer mais sobre nosso ministério visitando nosso site em larryhugbrasil.com e nosso canal no Larry Hug Brasil no YouTube. Oferecemos muitos recursos gratuitos em português que irão enriquecer sua caminhada com o Senhor e prepará-lo para viver uma vida vitoriosa e próspera. Você também pode contribuir com o nosso ministério em larryhugbrasil.com. Sua oferta, seja grande ou pequena, abençoará Israel. Temos muitas ações especiais que estão literalmente salvando vidas e cumprindo a profecia bíblica do fim dos tempos, incluindo patrocinar Aliá, alimentar os sobreviventes do Holocausto, comprar ambulâncias e muito mais.